conhece o Stormtrooper, ele não sabe o que é. Ele associa por causa da roupa branca. Você quer ver um outro exemplo? Ele chega perto, tem um amigo nosso, que é um negro, então ele se fantasia de Jedi, e é o Mace Windu, que é o papel feito pelo Sam Jackson. E o garotinho chega perto dele e fala assim, Mestre Windu, eu quero fazer uma foto com você, posso? Isso o garoto. E ele fala assim, onde está o Mestre Yoda? Porque é lógico, não temos um Yoda, obviamente, né? Então não aparece nunca. Mas ele chega assim e pergunta isso. Quer dizer, na nossa época, quando a gente discutia, cara, você viu o Yoda? Cara, você viu o Obi-Wan? Para eles não, para eles é o Mestre Yoda, o Mestre Obi-Wan. Por quê? Porque eles incorporam essa coisa do desenho hoje e tem um respeito tão grande por isso que para eles é um exemplo aquilo, entendeu? Seja de justiça, de paz, sei lá, qualquer coisa assim. Mas eles respeitam muito. Então, eu acho que é meio... Não tem como não aparecer discussão. Lógico, tem gente que... Tem um amigo que ele fala assim, uns gostam de Sulo, outros gostam de Solo. Para mim, os dois são geniais, então não interessa. Né? Porque todo mundo fala, Star Trek com Star Wars, não sei o quê. Cara, não tem dessa. Se chegar lá no Conselho Jedi, vai ser recebido do mesmo jeito. A gente vai nos eventos do pessoal do Star Trek sem problema nenhum. Curte pra caramba também. Entendeu? Então, discussão, sempre tem discussão. É saudável. É saudável, porque muitas vezes as pessoas elas chegam no conselho em busca de conhecimento, querem saber mais sobre a saga. Quando chega lá, ele acaba descobrindo que tem algum paralelo com alguma outra coisa. Entendeu? Então, não tem jeito. Discussão sempre há, mas não que a gente vá se opor a alguma coisa. Cara, eu quero fazer, sei lá, tive uma ideia aqui que eu vi num quadrinho, não sei de onde, quero fazer tal coisa. Bicho, faça. Porque se ficar legal, nós vamos fazer uma propaganda tua, e se você for lá para fora, para o Atom Films, para os Estados Unidos, lembre-se que foi o Conselho Jedi que falou para você. Entendeu? Só isso, cara. Eu queria prolongar uma discussão aqui que o Henrique começou em relação à cobertura da mídia. Porque quando eu fiz essa mesa, eu pensei em falar das subculturas, tendo como principal foco a ficção científica reproduzindo isso. Mas o que eu queria levantar como discussão para todos da mesa é a questão do estereótipo e do preconceito que acontecem com as subculturas. Bom, como o Henrique representa a cultura gótica, eu vou partir dessa premissa. Gótico, quando é representado na mídia, é aquele pega um entrevistado que vai falar: eu me visto de preto porque eu estou de luto para o mundo, eu tomo sangue no crânio no cemitério. Sério. Não, sabe? Mas é o que todo mundo pensa, entendeu? E aí, é só ver uma pessoa de preto, eu passo por isso, porque eu só uso roupa preta, minha mãe detesta, mas eu sou assim desde os meus 13, 12 anos. E muita gente trata as pessoas como bicho, sabe? Com esse negócio de estereótipo e preconceito. E querem de você uma definição. Subcultura não é etiqueta. Eu acho que o Henrique pode falar isso melhor do que eu, porque eu não tenho propriedade para isso, mas muita gente chega, o que você é? O quê? Por que o quê? Quem sou eu? E quem sou eu não vai ser definido, sou gótico, sou steampunk, sou, sei lá, Jedi, Padawan, não sei. Até que no caso deles, eles se vestem para um caso específico, né? Para um evento específico. Vocês não saem assim na rua. Quer dizer, pode até sair, mas não é que nem, por exemplo... Entendeu? Ou chega, vocês são nerds. Agora o nerd virou legal, agora o nerd virou segmento de mídia, virou público-alvo, virou consumidor. Entendeu? Agora, o gótico, o emo, o punk, qualquer coisa é besteira, é retardado, entendeu? E agora eu imagino que chegam para o Crow e perguntam: você é gótico? Você se intitula gótico? Você precisa se chamar de gótico, entendeu? É isso que eu queria... Não sei se eu consigo passar. Não, perguntam se eu sou steampunk e se eu saio fantasiado na rua também. Eu saio fantasiado na rua, eu tenho uma máquina do tempo também. Eu tenho armas de raio e tenho um macaco mecânico. Que não é o do carro. Mas isso de etiquetar acontece bastante mesmo, de perguntar. E o steampunk, como ele ainda está crescendo, ele tende a se desenvolvendo como uma subcultura, é bem complicado porque
a imagem ainda não está marcada do que é exatamente. Usou preto é gótico também. É o gótico de marrom. O couro. O gótico cobriu o marrom. Você usa espartilho, cara? Eu tiro eles. Pausa. Assim, como o steampunk ele está se desenvolvendo como subcultura e ele não teve igual o cyberpunk quando surgiu, depois de um tempo foi criado um manifesto cyberpunk, mais para a literatura, mas quando ele saiu da literatura para outros meios, aquilo continuou se refletindo. Já o steampunk ele não foi feito isso, ele foi feito mais como ele foi feito no começo, era histórias cyberpunk feitas no passado, e quando foi surgindo para a subcultura não tinha essas restrições de um guia, é bem mais complicado para ele se desenvolver como uma subcultura completamente. Então ainda hoje ele ainda está se formando exatamente como subcultura, e mesmo para quem faz parte dela é complicado definir alguma coisa e falar sobre ela exatamente, porque muda de pessoa para pessoa. Bom, essa pergunta dá para responder por uns 20 lados diferentes, mas eu acho que a primeira chateação da mídia musical, mídia de massa, ponto 1, com o gótico é que ele não acabou quando a mídia parou de botar o foco de luz nesse segmento. Primeira coisa, a dinâmica de mídia musical é, a cada X anos, geralmente 3 ou 4, achar alguma coisa para ser a nova coisa nova, que é o fim e o suprassumo de tudo, né? Só que, o que acontece? Algumas dessas modas, que não são totalmente artificiais produzidas, mas elas são transformadas numa coisa monstruosa pela massificação depois, elas continuam a existir quando passa a tal moda, por exemplo. Bom, a gente teve alguns movimentos agora nos anos 90, o grunge, por exemplo. Foi feita uma super coisa em cima de um movimento localizado. Tá, aí todo mundo vestia camisa xadrez, tinha seu skate, os CDs do Nirvana, do Alice in Chains, boas bandas, super legais. Depois de tempo, ainda dá para ouvir essas bandas com qualidade, que são coisas de qualidade, mas não está na mídia mais. E não tem um movimento muito grande que cria coisas novas a partir desse movimento. Talvez o emo daqui a 3, 4 anos seja uma questão que nem se coloque. Né? Agora está o boom, ou está acabando o boom. Né? Só que o gótico teve um boom ali até 1984, ainda era considerado um segmento musical sério ou criativo pela mídia, até mais ou menos 1979, 90, aí descobriram que tinha outras coisas mais legais. Decidiram que tinha outras coisas mais legais e que era legal vender disco com outras coisas, vender outras coisas com outros estilos. Só que, pasmem, exatamente quando a mídia de massa tirou a atenção do gótico, esse continuou a existir de outras formas. Principalmente a partir do começo dos anos 90, movimentos e cenas góticas pelo mundo começam a se organizar como cenas próprias, com uma micromídia própria, com um microcomércio próprio, certo? E não dependendo mais da mídia de massa que estava olhando até hoje para o outro lado, né? A mídia musical. A mídia musical, em geral, não acompanha muitos estilos. Por exemplo, jazz e blues não são muito acompanhados também pela mídia musical de massa e outras mídias. Porém, o gótico desenvolveu sua mídia própria, seus segmentos de mercado próprio, seu microcomércio próprio. E ao longo dos anos 90 continuou se desenvolvendo e, principalmente, agregando outros elementos. Oba! Tá entrando as modelos da Lili Angélica, que é uma estilista que faz roupas vitorianas, entre outras, para representar o estilo steampunk aqui pra gente. Só interrompendo que elas atrasaram um pouco. Tá, eu... Tá.
Pode continuar. Tem que ser rápido. A Eli Angélica é uma grife ótima, que também faz muitos produtos apreciados pelos góticos e góticas de São Paulo. Né? Então, o gótico continua a existir, continua a agregar outros elementos ao longo dos anos 90 e atualmente, né? Como elementos, foi crescendo o elemento vitoriano, a Dark Wave. Na Alemanha passamos a partir dos anos 90 a ter um dos maiores festivais góticos do mundo, né? E continuamos com esse desenvolvimento no século XXI. A pergunta era sobre rótulo, né? E preconceito. Então, por algum motivo, a mídia tem uma ideia de gótica. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que na minha inocência, várias vezes eu tentei participar e colaborar com revistas da grande mídia brasileira. Uma delas que eu não vou dizer o nome, mas que tem a ver com business, certo? Eu não disse o nome, vocês estão imaginando coisas. Então, eu fui procurado para falar sobre gótico. Tudo bem, legal, eles tinham uma matéria. E eu comecei a alimentar o jornalista freelancer contratado pela revista para fazer essa matéria. Passei 2 semanas passando material, informação. É muito engraçado, porque havia um choque, uma resistência a acreditar que o gótico continuava a existir. Por exemplo, eles pediram um top 10 de bandas, não aceitavam que eu colocasse bandas novas, certo? O mesmo problema que eu tive com a MTV, certo? Em outro momento, mas pula essa. Aí eu passei todas as informações por 2 semanas detalhadamente. Surpresa! A matéria vinha com uma pauta que era enganchada no show do Evanescence, que tinha toda uma estrutura pautada, que devia mostrar o gótico dentro de uma linha evolutiva que chegava no Evanescence junto com outras coisas e teria existido nos anos 80, e já tinha sido pautado uma coluna de humor tirando sarro dos góticos, né, de antemão. Ou seja, havia uma pauta que já ia procurar nas ruas exemplos de algo que já se concebia na redação anteriormente como fechado e acabado de um certo jeito. Então existe uma imagem, algumas subculturas são vistas pela mídia de massa de uma forma mais, digamos, positiva ou querida do que outras, né? Algumas são consideradas como o saco de pancada habitual. Vamos procurar o freak da semana, temos que fazer uma matéria sobre freaks, procura um gótico, né? Sabe? Então tem esse movimento, sim. Agora, por que você se fantasia na rua? Alguém pergunta para o cara com roupa hip hop se ele está fantasiado na rua? Não, porque é um estilo que se tornou aceito, né? Por que não me rotular? Eu perguntaria outra coisa. Por que não me rotular? A pergunta é, por que você se rotula? Agora, o que quer dizer a pessoa com isso? Por que não me rotular? Eu perguntaria por ela, por que não me rotular? O que significa o rótulo? Quem não está fantasiado? Todos nós estamos fantasiados. Apenas o gótico, talvez ele, sabe que a gente está fazendo um comentário na fantasia do nosso estilo, né? Certo? Agora, as pessoas em geral não estão bem conscientes do tipo de fantasia que estão usando. A gente tem uma impressão de que está na atualidade vestido de forma natural. Quando vocês virem as fotos de vocês daqui a 30 anos, vocês vão perceber a mesma estranheza que vocês percebem quando olham as fotos dos nossos avós no começo do século. A gente não tem essa impressão, essa ilusão de que o estilo da nossa época é natural. No ser humano nada é natural, certo? E nós, pelo menos, acho que a gente sabe disso, né? A gente comenta isso também com a questão do estilo. Agora, o rótulo é importante por motivos ideológicos também. Existe uma pressão no século XXI para não usarmos rótulos por uma série de motivos que vocês devem saber, né, da sociedade de consumo. Mas eu acredito que o rótulo serve como determinação de um espaço de diferença em que as pessoas podem ver que tem formas diferentes de representação do mundo. É basicamente isso, né? Queria agradecer, então, da participação do Carlos, do Henrique, do Marcelo. Obrigada por vocês estarem aqui até agora. Deixa eu finalizar. Então, não sei, a gente está com o tempo apertado. 30 segundos. Só 30 segundos de tréplica aqui. Eu sou gótico, gremista, pai,